Olá a todos, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias para meditarmos um pouco aqui no capítulo 4 de Lucas, a partir do versículo de número 1, onde provavelmente encontraremos algo que nos leva a uma reflexão sobre esse momento que nós estamos vivenciando. Diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, note, Jesus era cheio do Espírito Santo. Isso é uma verdade muito importante. E ele, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, porque ali no Jordão tinha sido batizado, tinha passado por uma experiência muito marcante, muito profunda, na qual o próprio Pai brada em alta voz: esse aí é meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz, em quem a minha alma tem prazer. Também o Espírito Santo ali se manifesta, testemunhando junto com o Pai, que Jesus de Nazaré tratava-se do Filho de Deus. Então o Senhor Jesus saiu daquela experiência do batismo no Jordão com a certeza plenificada de que ele era de fato o Filho de Deus. E assim, depois daquela experiência, ele foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto. Levado ao deserto não para passar apenas um tempo de isolamento, ou para passar um tempo de solitude ou de meditação, mas levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, que diz no versículo 2 que ele passou uma quarentena, ele passou 40 dias. Este termo quarentena tem sido usado muitas vezes agora nesse momento em que nós estamos vivendo, e também trata-se de algo muito comum dentro da Bíblia. Nós podemos, por exemplo, lembrar da quarentena que está ligada ao dilúvio, quando choveu por 40 dias e 40 noites. Nós podemos lembrar da quarentena que está ligada a Moisés, por exemplo, quando Moisés passou os primeiros 40 anos de sua vida no Egito. O segundo momento, outros 40 anos, até chegar aos 80, ele passou no deserto de Midian. E a terceira etapa de 40 anos, porque ele viveu 120, os últimos 40 anos da vida dele, ele viveu no deserto, conduzindo aquele povo de Israel à terra prometida. E nós também sabemos que o povo hebreu passou 10 períodos de 40 anos, ou seja, 400 anos, um pouco mais do que 400 anos, ali no Egito. Nós também sabemos do exemplo de Elias, que caminhou durante 40 dias também para encontrar-se com Deus. Enfim, existem outras, com certeza, outras partes, outros exemplos na Bíblia onde nós encontramos esse período de quarentena, e em todos eles sempre há uma conotação, um significado de uma transformação, como se fosse uma gestação de algo novo. Inclusive a gestação, ela é também constituída por 40 semanas. Se for feito uma conta correta, são 9 meses. 9 meses daria 36 semanas se cada mês tivesse exatamente 4 semanas. Mas nós sabemos que alguns meses têm mais de 4 semanas, ultrapassa um pouco, e no fim das contas uma gestação dura também uma quarentena de semanas, ou seja, 40 semanas. E assim, depois de uma gestação, você tem uma novidade de vida, você tem algo novo que surge. E esse momento que nós estamos vivendo, com toda a sua dureza ou com toda a sua dificuldade, ainda assim nós podemos entender, conforme o que estamos aqui refletindo, que é possível que isso seja uma espécie de gestação de alguma coisa nova que virá por aí. Verdadeiramente a vida tomou um rumo que nunca tinha tomado, e nós estamos vendo coisas que nunca vimos e passando por situações que nunca passamos, então não sabemos o que virá. Porém, dentro da palavra de Deus, temos a certeza de que podemos sempre colher algo novo, algo de alguma forma construtivo, de alguma forma edificante. O Senhor Jesus, ele foi ao deserto ali, tentado pelo diabo, na sua quarentena, que viveu ali, naquele período. Nada comeu durante aqueles dias e teve fome. Quando teve fome, o diabo se apresentou e coloca em dúvida a filiação do Senhor Jesus. Ou seja, ele diz: se tu és filho de Deus, como se ele dissesse: você tem mesmo certeza que é filho de Deus?
ou como quem diz, prove que você é o Filho de Deus. Se você realmente é o Filho de Deus, então prove, transforme essas pedras em pães. Então, para o diabo, aquele argumento era um argumento que tinha um sentido, fazendo com que Jesus provasse que ele era o Filho de Deus, usando o seu poder em seu próprio favor. Então isso, como tudo que vem do diabo, é uma mentira. O Filho de Deus, ele não usa o seu poder em seu próprio favor. Ele sempre usa o seu poder em favor do outro, em favor do próximo, em favor do bem comum, do bem do seu entorno, do bem do mundo inteiro. Então o Senhor Jesus ali olha para o diabo e diz para ele que está escrito no versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus usou um texto que está em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo de número 3. E o diabo então ouve essa resposta de Jesus, em que o Senhor Jesus ensina para nós. O diabo ele não ensina, porque o diabo nada aprende. Mas como isso ficou registrado para o nosso ensino, Jesus está ensinando para nós que nesse momento o pão que nós verdadeiramente devemos comer antes de qualquer pão é o pão da palavra de Deus. Que nós estejamos preparados para esse momento comendo da palavra de Deus. Que nós nos lembremos do texto que está em Salmo 1, que diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, ou que não se assenta na roda dos escarnecedores. E esse tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Note essa palavra, antes de tudo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Infelizmente, nós muitas vezes só procuramos a lei do Senhor, que é a palavra de Deus, que é a sua vontade, que é o Evangelho. Nós só procuramos estas orientações depois, quando nós deveríamos procurá-las antes, quando nós antes, de antemão, já deveríamos estar cheios, nutridos deste pão que vem do céu, que é a meditação constante, a ruminação constante na palavra de Deus, a fim de que nós, no meio desse deserto, no meio dessas tribulações, nós possamos ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, nós possamos ser como o próprio Cristo ali no deserto. Eu vou, nesse momento, encerrar pelo menos essa parte, e em outra oportunidade, se o Senhor assim permitir, nós continuamos meditando dentro desse texto, onde nós estamos vendo os ensinos e o exemplo do próprio Senhor Jesus, que nos mostra como viver verdadeiramente dentro de uma quarentena, como viver corretamente dentro de um período de quarentena, assim como ele viveu e assim como ele foi em todos os períodos e situações que ele passou. Que Deus esteja conosco, que nós estejamos em Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.